Lateral do Corinthians contratado? Valência titular contra o Flamengo. Tudo isso e mais um pouco a gente vai conversar logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Chegando para trocar uma ideia com vocês, pedindo sempre aquele ritualzinho, aquela receita de bolo. Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e assim tu ajuda a gente a chegar em mais colorados e mais pessoas que gostam de acompanhar futebol e saber notícias. Já de volta a Porto Alegre, também vou te fazer um outro pedido, um convite ou uma convocação. Vamos lá. Cara, te torna sócio do Inter. É simples, te torna sócio do Inter. E vou te dar uma morta, é hoje, até amanhã às 4 horas da tarde, tá? Uma promoção nova, que tu vai gostar. Se nós batermos 20 novos sócios vindos do meu código, o código JairoVink, que você está vendo aí na tela, em letras maiúsculas, eu vou sortear para domingo em Flamengo e Inter um acesso ao Beira-Rio no camarote, poder ver o jogo no camarote. Então tu vai pro camarote, vai ter toda a mordomia do mundo a convite do Internacional. Mas tem um Túnel Red no Beira-Rio que tu acompanha a chegada dos jogadores no estádio. Exclusivíssimo. Exclusivíssimo, é para poucas pessoas. Também vai ser meu convidado dessa aventura ali e olhar os jogadores passarem a 30 centímetros de ti. Da Alessandro, todo mundo. Os jogadores, dirigentes, todos. Bom, para isso tem que se tornar sócio. Até amanhã às 4 horas a gente bater no número de 20 sócios, eu vou fazer esse sorteio. Já somos 7 sócios novos desde ontem e vou fazer o sorteio de um para ir. Utilizando o código JairoVink, tu ganha 50% de desconto na primeira mensalidade. Então, parceiro, vai no Mundo Colorado e seja sócio já. Dito isso, vamos falar de internacional, de negociações, de coisas que estão acontecendo. Bora! O Inter está de olho no mercado e está de olho numa promessa do futebol brasileiro, que é o lateral direito, tá? O lateral direito Guilherme Pellegrini. É um jogador de 19 anos, jogador pertence ao Corinthians, tá? Ele tá numa situação, o vínculo tá acabando dele com o Corinthians e o Corinthians não tá conseguindo estender o seu vínculo. Aquela coisa que a gente já sabe, quando o jogador tá acabando o seu contrato, o empresário faz uma forcinha para, né, tentar ganhar um pouco a mais com o jogador. Então, tá bem grande a possibilidade desse jogador sair sem custos do Corinthians e o Inter tá de olho nesse jogador. Tem outros clubes brasileiros que também querem ele e também no exterior. É um bom lateral direito, uma boa promessa, tá? Porto e Braga, de Portugal, estão tentando negociar com esse jogador. Cara, da base do Corinthians é uma das promessas mais interessantes no momento. E que o Inter abriu o olho na situação em função de o jogador estar nesse imbróglio junto com o Corinthians, né? E o Inter busca esse tipo de jogador, com potencial de revenda, um jogador jovem, um jogador que ainda possa agregar muito no futebol brasileiro. Bom, a possibilidade de trazer esse jogador sem custo é o que atrai mais. Sem custos que a gente diz de comprar o jogador, né? Tu negocia direto com o jogador, luvas, salário e tudo, e ele vem. Então, nos próximos dias o Inter deve avançar sobre essa negociação, por mais que o Corinthians tente ainda a renovação dele. Mas a gente sabe a situação do Corinthians como tá, né? Então é um pouco mais complicada. Então, o Inter vai em cima desse jogador. Não que o Inter esteja uma situação financeira muito melhor que a do Corinthians, não. Mas dá para tentar. E o Inter está em cima desse jogador. Bom, dito isso, eu quero te falar da overdose de Internacional e Flamengo. Agora temos 2 jogos contra o Flamengo. E Ener Valencia voltaria à titularidade do Inter já no próximo domingo. Roger deve fazer preservações, a gente sabe. E o fato não é só esse jogo. O fato é como o Valencia jogará esse jogo. E se o Valencia destruir esse jogo? Ele cava um lugar para quarta-feira? Roger deve fazer poupanças, preservações, guardar jogadores e talvez entre com um time totalmente reserva diante do Flamengo. Até porque o foco total do Internacional neste momento é a Copa Libertadores. Talvez o ano do Inter acabe na próxima quarta-feira. A gente já fala sobre isso. Então tem que deixar o máximo de jogadores descansados
para o jogo de quarta. Mas levar para o banco de reservas algum para fortalecer o banco de reservas, ok, isso faz parte do jogo. Mas o foco total do Inter é Libertadores e Roger já deixou muito claro isso na coletiva do meio da semana. Com isso, eu tentei projetar um Inter. Depois nós vamos falar de Valência. Rocher no gol, Benítez, Cleiton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabé. E já te explico o Bernabé. Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Tabata e Gustavo Prado, já te explico o Tabata também. E Ener Valencia no ataque. Vamos lá, eu botei do time 2 titulares, Bernabé. O Inter não tem um reserva para Bernabé. Ah, bota o Aguirre no outro lado, ele tá botando um outro titular em campo. Não. E o Bernabé é um cara que tem uma composição física dos melhores do grupo. Então, em termos físicos, ele poderia agregar muito e não seria um desgaste tão grande a utilização do Bernabé. Bom, Tabata jogando na função do Alan Patrick. É um jogador que não tem uma minutagem muito alta no ano e poderia ajudar ele, inclusive, a ganhar mais minutos e desenvolver mais seu físico. Então, por isso que eu botei o Tabata. E o Ener? Por que não o Borré? O Borré ainda é uma dúvida do técnico Roger Machado para a quarta. Entre Borré e Matias, um dos dois vai estar em campo. E eu acredito que ele quer dar uma chance para Ener também. Para Ener mostrar o seu futebol. E se o Ener desencanta? A gente já nem acredita mais no Ener, né? Mas se o Ener faz um partidaço domingo e se escala para quarta, e quarta pode ser um homem lesivo. O Ener tem qualidade, gente. O que está acontecendo que ele não consegue entregar, a gente não sabe, mas é um jogador que tem qualidade. É um jogador que seria titular em muitos times e não está conseguindo entregar. Por isso que eu acho que sim, vale a pena dar uma oportunidade nova para Ener Valencia nesse domingo e ver o que ele consegue apresentar em campo para o jogo de quarta-feira. Tá aí. Esse é o provável Inter. E tu vai no jogo? Tem que ir no jogo. Vai ser 2 jogões, 2 jogaços. Que horror, Jair. 2 jogaços. É bem difícil enfrentar o Flamengo reserva. O Flamengo reserva é um time muito forte. A gente viu os reservas do Flamengo. Mas o Felipe Luiz também vai poupar jogadores. E tudo se decide quarta. A maior rua de fogo da história, o Max Peixoto está organizando, junto com a Popular, vai ser festa. E o Inter tem que avançar na Libertadores. É necessário para o ano não acabar. A gente não pode chegar em agosto, metade de agosto, um pouquinho mais da metade de agosto, com o ano terminado, porque o brasileiro, o Inter não tem mais chance. Então, parceiro, quarta é dia, é guerra. Tamo junto, obrigado! Te inscreve no canal, deixa o like, te associa no Inter. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?